Olá, queridos, que privilégio, mais uma vez podemos cultuar neste domingo. E para o dia de hoje eu escolhi iniciar esse culto com um hino que eu gostava muito quando eu era mais novo. Mais novo eu gostava desse hino por causa que ele era bem animado, bem para cima e tudo mais, mas não entendia de fato o que dizia a sua letra. E eu creio que para os nossos dias é extremamente relevante poder lembrar que nós não temos o controle de nada nas nossas mãos, e mais vale entregar tudo nas mãos do soberano Senhor. E a letra desse hino, ela é perfeita para isso, que você possa começar esse culto já entregando toda a sua vida, todos os seus medos e anseios nas mãos de Deus. Em muitos lugares da terra hoje, muitos que são filhos de Deus o louvam, o exaltam por quem Ele é. E a palavra de Deus diz assim em Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 25. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus, quem criou as estrelas? Ele as fez sair como um exército, uma após outra, e chama cada uma pelo nome,
Por causa de seu grande poder, sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, vão ao alto como águias, correm, não se cansam, caminham e não desfalecem. Vamos cantar a este eterno Deus, que nos fortalecerá enquanto esperamos nele. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos, pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno
fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. E se Deus é por nós, quem poderá nos deter? E se Deus é conosco, quem será contra nós? E se Deus é por nós, quem poderá nos deter? E se Deus é conosco, quem será contra nós? Quem será contra nós? Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Nosso Deus é maior do que qualquer outro, Deus provedor, Deus consolador, Deus mantenedor das nossas vidas. Esse final de semana marca o retorno das nossas atividades presenciais e a nossa expectativa é que isso possa acontecer de forma progressiva e contínua. E mesmo com essa alegria, sabemos que são muitas as consequências dessa realidade que temos vivido ao longo desses mais de 14 meses, e uma delas são os problemas mentais e emocionais. São vários os pedidos que chegam até nós, de pessoas enfrentando problemas conjugais, ansiedade, depressão, pensamentos de isolamento, pensamentos suicida. E pensando em endereçar esse sofrimento, o Ministério de Aconselhamento lançou uma plataforma de ajuda online que já está disponível no nosso site e a partir de segunda-feira também no nosso Instagram. É nosso dever orar por isso, orar por esses conselheiros para que sejam instrumentos do Senhor, de consolo, de auxílio, de direção. Orar por essas pessoas que sofrem, para que ao buscarem ao Senhor e estudarem mais a sua palavra, possam ser libertas desse mal que tem as envolvido. Te convido a tirar um tempo hoje e se lembrar de orar sobre essas coisas ao longo dessa semana. Que Deus os abençoe, fortaleça o seu coração, preserve a sua vida, e o meu desejo é que tão logo seja possível, possamos estar juntos celebrando o nosso Deus.
Senhor, obrigada porque o Senhor é luz na escuridão e a sua palavra ilumina os nossos passos, nos dá direção, endireita os nossos caminhos e abre os nossos olhos. Ao Senhor rogamos para que possamos enxergar além das circunstâncias que nos envolvem, rogamos para que possamos enxergar o agir do Senhor, a sua bondade, a sua generosidade e o seu favor manifesto sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por esses irmãos que têm dedicado suas vidas como conselheiros e rogamos para que eles sejam um frescor à alma, Senhor, que estão tão cansadas e atribuladas, enfrentando problemas tão difíceis, Pai. Rogamos por esses irmãos que têm sofrido, rogamos por pessoas que não te conhecem e que têm enfrentado esses problemas, Pai. Que possam te conhecer e que tanto elas como aqueles que já te conhecem possam realmente gozar da providência que há no Senhor e possam desfrutar da sua graça todos os dias. Ó Pai, dedicamos esse culto a Ti, te louvando, te agradecendo por tão grande amor, te agradecendo porque a Tua generosidade nos envolve e o Teu amor, Senhor, nos sustenta. Amém. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh,
luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Olá, irmãos. Acredito que vocês já tenham se deparado com uma frase em latim bastante conhecida. Você provavelmente já viu em letras de música, textos, na forma de uma frase de efeito ou coisa assim, mas falo aqui da frase carpe diem. Aproveite o dia, numa tradução livre. Desfrute o dia. Normalmente quem fala essa frase pensa nela de uma forma positiva, como um convite à diversão, ao aproveitamento, ao desfrute. No entanto, no seu contexto original, essa antiga frase, datando do último século antes de Cristo e construída por Horácio, antigo poeta romano, descreve uma conversa entre um homem e uma mulher. Em determinado momento dessa conversa, você tem a seguinte frase: é breve o nosso prazo de existência. Enquanto conversamos, foge o tempo invejoso. Desfruta o dia, carpe diem, acreditando o mínimo possível no amanhã. A perspectiva construída aqui é que a vida é curta, que ela passa rápido, que o amanhã não é confiável, a morte está à porta. Então aproveite o dia. Não confie no amanhã. O amanhã não é seguro num ponto de vista como esse. Se gaste, se desgaste, sem propósito, sem razão, porque você vai morrer e nada pode mudar isso. Essa mentalidade de viva intensamente, sem qualquer compromisso, caracterizou a mentalidade de muitos no contexto do Novo Testamento, e em especial na igreja de Corinto, onde alguns chegaram ao ponto de, na sua descrença, afirmarem que não haveria uma ressurreição dos mortos. E essa afirmação os levou a uma vida que nós chamaremos aqui inútil. Eu desconfio que você não faria uma afirmação dessas, não há ressurreição dos mortos, ou Cristo não ressuscitou, mas eu desconfio também que eventualmente você possa ser tentado a viver como se você acreditasse nisso. E mergulhado no pecado de viver uma vida completamente à parte do poder de Deus, uma vida que deveria ser útil e frutífera, e que agora se encontra afogada na inutilidade de um aproveite o dia, sem a perspectiva da eternidade.
É com isso em mente, irmãos, que eu gostaria, nesse nosso tempo aqui, olhar para o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios e ali apresentar as 4 descobertas da inutilidade que caracterizam a vida de uma pessoa. 4 descobertas da inutilidade que mostram uma vida que tem vivido a partir de uma mera prerrogativa de o amanhã não vale para nada, ou mesmo de uma vida que efetivamente tem vivido para a glória de Deus. A primeira dessas descobertas, a inutilidade de uma crença vã. A palavra do Senhor nos diz, nos versículos 1 e 2 de 1 Coríntios 15, Irmãos, quero lembrar-lhes que o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Paulo declara que deseja lembrar esse povo do que havia dito de uma certa mensagem pelo qual foram salvos. No entanto, a relação desses crentes com essa mensagem não era firme. O apego não era genuíno e Paulo admite a possibilidade, não somente a possibilidade, visto que isso efetivamente estava acontecendo, de eles terem crido em vão. Isso implica aqui em 2 cenários. Uma fé que, tendo ouvido e crido no Evangelho, foi mergulhado na inutilidade e vaidade, absorvido em uma filosofia que não se ocupa efetivamente com a eternidade e o futuro, e deixa dessa forma de desfrutar da graça de Deus, permanecendo em imaturidade, não crescendo, não se desenvolvendo, não amando ao Senhor, não vivendo para a glória de Deus, efetivamente crendo em vão, sendo salvos do inferno, mas vivendo como se não fossem. Mas ainda um segundo cenário, indivíduos que tomaram contato com a mensagem da salvação e expressaram uma confissão meramente intelectual ou cultural, sem qualquer compromisso com Jesus Cristo, sem salvação genuína, creem em vão. A crença que expressam é inútil. A crença que expressam, o seu conteúdo, não é o Evangelho. Se esses indivíduos têm colocado a fé em algo que não é verdadeiro, se a fé deles é depositada em elementos estranhos, eles têm crido em vão. Sua crença implica em algo que é ineficaz, sem propósito, sem razão de ser. A vida dissociada da mensagem do Evangelho se encontra, nesse sentido, carente. Não pode frutificar, não desfruta da gloriosa mensagem do Evangelho. E que mensagem é essa que Paulo afirma que tem poder de transportar o indivíduo da inutilidade para a utilidade? Os versículos 3 e 4 nos dizem: Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Temos aqui, irmãos, um dos melhores resumos da proclamação do Evangelho. Cristo morreu em nosso lugar e ressuscitou. 2 afirmações aparentemente simples, mas com implicações colossais. Implicações que confrontam a descrença dessa comunidade de fé da igreja de Corinto. Essa gente, irmãos, crê em vão à medida que a fé deles não repousa no conteúdo essencial da morte e da ressurreição de Cristo. Eles creem em vão quando aquilo que creem e vivem negam essa verdade fundamental do Evangelho. Eles creem em vão quando não desfrutam dos benefícios espirituais de estarem relacionados a Cristo. Eles creem em vão, irmãos, quando a perspectiva de fé não passa necessariamente pela proclamação da morte e ressurreição do Senhor. E, por fim, eles creem em vão, porque se essa realidade fundamental não é incorporada, agarrada, apegada, então cada um de nós permanece debaixo da tirania do pecado, da dúvida e do desespero. No que repousa a sua convicção?
no que você crê. Por que você hoje para assistir esse sermão, essa mensagem, participar desse culto, ainda que virtualmente? Meus irmãos, há na presença do nosso Deus toda a disposição de graça, tesouros celestiais para desfrutarmos do seu amor, do seu poder, da santificação, da oração, da comunhão e de tantas obras da graça que podemos viver e fazer. Mas é triste quando, diante de tão gloriosa obra de Deus, convertemos a mensagem da cruz em uma mensagem meramente para essa terra. Quando convertemos essa mensagem simplesmente para justificar um modelo político, uma forma de liderança, um movimento social, uma expressão da psicologia ou qualquer outra coisa que permita que você associe Jesus a ela, sem que os seus associados necessariamente tenham que dizer Jesus Cristo é o Senhor. É crença vã, irmãos. Não é nisso que consiste o verdadeiro evangelho. Não se apegue a isso. Se apegue ao evangelho do nosso Senhor. Carecemos da majestade, da glória de Deus. E Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nos reconciliando pela sua graça. Mas Paulo segue. Se descobrimos que a crença vã é expressão da inutilidade, de uma vida se expressando em inutilidade, sua filha, a esperança vã, é a segunda descoberta que nós precisamos fazer hoje. A segunda descoberta, então, a inutilidade de uma esperança vã, os versículos 16 a 19 de 1 Coríntios 15 nos dizem: pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Somos os mais miseráveis, ou os mais infelizes, como dito em outras traduções. A afirmação dessa igreja, a esperança da igreja de Corinto, de que os mortos não ressuscitam, é vã. O argumento de Paulo aqui é lógico. Se os mortos não ressuscitam, o próprio Cristo não ressuscitou, isso traz uma série de implicações. Olhando nos versículos anteriores, a partir do 14, a pregação é inútil. Ainda no versículo 14, a fé é inútil. No versículo 15, somos falsas testemunhas, somos mentirosos. No versículo 17, ainda estamos em nossos pecados. No versículo 18, quem morreu está perdido. O versículo 19 resume bem a inutilidade dessa proposição. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Se o relacionamento com Deus consiste simplesmente em um desfrute temporário de provisão, alegria, vida social da igreja, amizade, mas se tudo isso é mentira, se tudo isso não passa de um teatro barato, uma muleta para acordar segunda-feira de manhã, isso é digno de pena. Somos os mais miseráveis, segundo a palavra de Deus. Se Cristo não ressuscitou, ou no argumento de Paulo, se a sua crença e vida implicam em afirmar direta ou indiretamente que Cristo não ressuscitou e que não há ressurreição dos mortos, você está escolhendo um caminho de vida que as Escrituras declaram miserável. Quem morreu está perdido. Quem vive é mentiroso. Quem crê é iludido. E todos se encontram na inutilidade de uma vida a parte da vida eterna. Vivemos hoje, irmãos, uma pandemia de modo que a presença da morte ela se encontra mais clara aos nossos olhos. Atualizações são frequentes quanto a números de casos, números de mortos. Mas quer sejamos sensíveis a isso ou não, o fato é que, seja nesse momento ou em qualquer outro, se o Senhor Jesus não voltar antes, todos nós nos veremos face à morte. Você está pronto para isso?
Você crê no poder de Deus que ressuscitou ao Senhor Jesus, de que quando os seus olhos se fecharem para essa vida, pela graça de Deus, eles se abrirão para uma nova vida? E se sim, é esperado que essa convicção se traduza em uma vida desapegada dessa vida, em que o seu amor ao Senhor seja superior ao seu amor por essa terra. Então sim, prove, desfrute, se alegre, ria com vontade, agradeça a Deus pelo fruto do seu trabalho. Mas saiba que todas essas coisas Deus nos dá e Deus nos tira, para que em todas elas possamos olhar e desfrutar e apresentar que sobre todas elas Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é superior. Minha esperança não está aqui. Minha esperança não é a inutilidade de algo que facilmente é roubado ou destruído. Não é saúde, não é dinheiro, não é prazer, mas sim o glorioso poder de Deus que me ressuscitará um dia pela fé no Senhor Jesus Cristo. E hoje, com ou sem dinheiro, com ou sem saúde, eu vivo sim, vivemos sim, com os pés firmados nesse mundo, mas com a mente e os olhos na eternidade. Ainda, irmãos, uma terceira descoberta que precisamos fazer hoje. Não somente a crença vã de alguém que crê em algo tão inútil que sua vida se expressa de igual forma. Não somente a esperança inútil daquele que vive somente para essa terra, somente para esse mundo, mas ainda uma terceira inutilidade, a inutilidade de um serviço vão. A palavra de Deus nos diz, então, nessa nossa terceira descoberta, a inutilidade de um serviço vão, versículos 31 a 33, também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se a vida é assim, se a pregação é assim, qual é a razão de tudo? Paulo coloca: de que vale se expor aos perigos da pregação do Evangelho? No nosso contexto, dificilmente você pagará com a própria vida por ser um cristão fiel ao Senhor Jesus. No entanto, em maior ou em menor grau, você padecerá certo tipo de perseguição e saiba que há irmãos nossos em outros países que ainda hoje testemunham com a própria morte a sua fé no Senhor Jesus. Para Paulo, possivelmente como uma metáfora, ele fala da luta contra feras em Éfeso. A oposição ministerial, os açoites, os perigos, o risco de morte pela fidelidade ao Senhor. Enfim, todo o conjunto de ameaças que um cristão está sujeito quando é ovelha no meio de lobos. A questão que suscita é: pra quê? Se não há nada além dessa vida, Paulo coloca: para quê? A conclusão de Paulo é a mais lógica possível. Se as coisas são assim, então carpe diem. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Afinal de contas, nessa perspectiva, aquilo que você fizer, ou o que você expressar, vai ser totalmente sem valor. Curiosamente, na mitologia grega, o primeiro rei de Corinto, chamado Sísifo, após uma vida de mentira, enganação, foi condenado a um trabalho inútil e eterno. Ele deveria todos os dias subir uma montanha rolando uma enorme pedra de mármore, e quando estava quase chegando, já bem no topo, aquela pedra se tornaria mais pesada e todo aquele trabalho voltaria até o solo. E no dia seguinte ele deveria fazer aquilo novamente, só para recomeçar tudo de novo, nunca concluindo o seu trabalho. Sobe o monte, empurra a pedra, rola a pedra, esforço inútil, serviço inútil, vida inútil. Se você, irmão, entrar no ciclo dessas três inutilidades,
de uma vida por aqui e por agora, ignorando totalmente a eternidade, suas obras serão como essa pedra de mármore que rola e nunca chega ao topo da montanha. A sua esperança e convicção serão tão inúteis quanto. A sua expressão no corpo de Cristo não será demonstrada. E a sua vida vai se transformar numa insatisfação sem limites, tentando de todas as formas e sempre mais alcançar alguma coisa pelo qual a sua alma clama, mas que nunca chega. E para no final dessa vida descobrir que o melhor dessa vida não resiste ao tempo. E ao se deparar com um dia que eventualmente, como Eclesiastes nos diz, você olhará para todas essas coisas e vai dizer: eu não tenho prazer nelas. E ver que você significou sua vida no lugar errado, na pessoa errada, na mensagem errada. E a sua história, que poderia ser uma história expressando uma vida redimida pelo poder da cruz, expressou a inutilidade de alguém que só quer viver para esse mundo. De um jeito que comer, beber e esperar a morte chegar é a única coisa que você pode fazer. Isso é algo muito triste, irmãos. Sabe por quê? Porque Cristo está vivo. Porque o Senhor Jesus ressuscitou. Porque Ele venceu a morte, porque Ele deu sentido verdadeiro à existência, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus por um propósito muito maior. Cristo ressuscitou e por isso nós temos ainda uma quarta descoberta para fazermos hoje. A vida não precisa ser assim, ela não deve ser assim. Nossa quarta descoberta é a utilidade de uma vida que efetivamente glorifica o Senhor. A utilidade de uma vida que não é vã. Versículo 20 de 1 Coríntios 15 nos diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Paulo começa dizendo que Cristo ressuscitou. Essa fé não é inútil, essa confissão essencial não é inútil, essa esperança não é inútil. Ele é as primícias dos que dormem, primícias aqui, os primeiros frutos da colheita. Aquele que inaugura a ressurreição, o primeiro a ressuscitar. Em sua ressurreição, Cristo anuncia: a colheita começou. Como primeiro fruto da ressurreição, Ele torna possível a nossa ressurreição, a ressurreição dos seus discípulos. Não só possível, um fato inevitável. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, trouxe luz sobre uma grande cadeia de eventos que culminam com a glória de Deus, para a glória de Deus. Os versículos 52 e 54 nos dizem: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A morte foi destruída pela vitória. Atenção, meus irmãos. A morte não é o último estágio da sua existência, mas sim a ressurreição, seja para a glória do Senhor, a sua majestade, desfrute da sua eternidade, ou para uma condenação eterna. E nesse aspecto de uma vida que efetivamente é redimida pelo Senhor, não mais nesse corpo que peca, não mais nessa esfera de dor e sofrimento, mas num novo corpo imortal e sem corrupção. A morte será destruída pela vitória, a vitória de Cristo, conquistada em nosso favor para a sua glória, consumada na sua volta. Em sua morte e ressurreição, Ele tem poder sobre a morte, Ele venceu. Em sua consumação, a morte finalmente será eliminada. Então, se as coisas são assim, e a palavra de Deus, que não mente, diz que elas são assim, nós podemos concluir como Paulo: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor
o trabalho de vocês não será inútil. Ao invés de uma fé inútil, de uma esperança inútil ou de um serviço inútil, se você confia em Cristo, em sua morte, em sua ressurreição, o nosso trabalho não é inútil. O conceito de trabalho, irmãos, que Paulo traz aqui é existencial. A sua vida não é inútil. Tudo o que você faz, a sua existência não é inútil. E dessa forma, o que vemos, falamos, tocamos, o que sonhamos, produzimos ou desfrutamos, os dons que exercemos, a proclamação que anunciamos, os filhos que criamos, a vida que vivemos, o legado que deixamos, em Cristo não será inútil. Tem significado, tem propósito. Por isso se mantenha firme, se apegue à verdade do Evangelho, agarre com força, viva para a glória de Deus, persevere, não desanime. Mas se você desanimar, peça ajuda, não se esconda. Dedique-se à obra do Senhor. Veja essa vida como a oportunidade de ser testemunha da ressurreição com todas as suas forças e o seu entendimento. Ame ao Senhor, meus irmãos, em todos os lugares que Ele te colocar e não somente aos domingos. Concluindo, temos diante de nós uma perspectiva que diz carpe diem. Aproveite o dia, não confie no amanhã, a morte está à porta. E que irá te conduzir à miséria de uma vida vã, de uma crença, de um desespero, de uma esperança vã. E que por fim vai te levar à expressão de uma vida e de um serviço vão. Não vá por esse caminho. E se você se encontra nesse caminho, se arrependa. A graça da parte de Deus disponível para a sua restauração. Por outro lado, temos diante de nós a perspectiva que a palavra de Deus nos apresenta e que diz: aproveite o que o Senhor fez por você, que impacta não somente o seu dia, mas te dá um amanhã seguro, uma vida que não é inútil. Isso te encaminhará para a segurança da paz com Deus, do sentido verdadeiro da vida e da comunhão com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Nesse momento, meus irmãos, nós temos a oportunidade de celebrarmos a ceia do nosso Senhor. Por essa razão, já deixe preparado o seu suco de uva, o seu pão, para que possamos juntos celebrarmos esse tempo tão especial. Celebramos, irmãos, e podemos hoje fazer isso, porque o Senhor Jesus teve misericórdia de nossas vidas, porque Ele veio a esse mundo, viveu uma vida santa, morreu por nós e ressuscitou. Ele está vivo. É isso que nós anunciamos hoje. Não somente testemunhamos disso, mas essa é também uma oportunidade e uma direção de confissão, de arrependimento e de restauração. Como a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 28 e 29, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe em juízo para si. Se hoje há algo na sua vida que tem te escravizado, que tem te dominado, coloque isso diante do Senhor nesse momento. Dedique um tempo de oração para expressar diante de Deus clamor por arrependimento. Terminado esse tempo de oração, é possível que você esteja em família. Como foi a sua semana? Como tem sido o seu relacionamento familiar? Talvez essa seja a oportunidade para você, marido, pedir perdão para sua esposa. Você, esposa, pedir perdão para o seu marido. Ou vocês, filhos, pedirem perdão aos seus pais ou aos seus irmãos. Aproveite esse como um tempo de restauração e arrependimento. Mas antes disso, dedique um tempo em oração ao Senhor, reflita e apresente a sua vida diante dele.
Quero crer que, tendo feito essa reflexão, você nesse momento se encontra pronto para juntos, como igreja, celebrarmos esse tempo tão especial. A palavra de Deus nos diz, no capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do verso de número 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Em obediência ao nosso Deus, anunciando sua morte, sua ressurreição e o seu glorioso retorno, comamos do pão, bebamos do cálice. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu poder eterno. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conceda uma vida que expresse a grandeza do Evangelho. Clamamos, ó Senhor, que possamos viver à luz da tua imensa graça e bondade. E te agradecemos pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos por nos ter alcançado por essa graça e clamamos, ó Deus, dá-nos a expectativa genuína do retorno do Senhor Jesus. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Pai. Que privilégio podemos celebrar também a ceia do Senhor Jesus Cristo, relembrar o seu sacrifício e que um dia ele virá nos buscar. Enquanto aguardamos, louvemos a ele. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, que me venha abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso, infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar.
Glória a Deus. Uma boa semana a todos.